Fala galera, bem-vindos aí ao segundo episódio do Equity Talks, o podcast onde a gente fala sobre equity, gestão financeira, valuation e tudo aquilo que o empresário precisa entender sobre o seu negócio para maximizar valor, para gerar mais caixa, aumentar o faturamento, para crescer a empresa em suma. Hoje o host serei eu, Maurício Martins, o head da unidade de CFO as a Service aqui da Visp, né? A parte operacional do nosso time de gestão financeira, gestão de equity. Então, nós estamos aqui hoje com os nossos convidados, os outros head partners aqui da Visp também, que são o Sérgio William, né, head da BU de crédito e captação de recursos, e o Gabriel Fernandes, o nosso head de valuation. Bem-vindos aí, galera. Boa noite, Maurício. Boa noite, Gabriel. É um prazer a gente poder estar aqui levando informação, levando conhecimento aí para o meio empresário. E para ti que quer se aperfeiçoar mais, que quer buscar, quer entender um pouco mais do crescimento de estratégia, segue a gente, vem junto que a gente vai trazer muito conteúdo ainda. É isso aí, gente. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu sou o Gabriel, sou o Head Partner aqui da Visp Capital na unidade de negócios de valuation. A ideia aqui é a gente trazer bastante conteúdo, bastante conhecimento, informações que vão ser muito importantes, né? Aí na carreira, no desenvolvimento do trabalho de um bom empresário. Jogou de bola. Hoje a gente vai triangular as nossas 3 unidades de negócio para responder uma pergunta muito chave, né? Que é como um empresário deve pensar o crescimento da sua empresa pensando nesses 3 pilares, né? Sobre gestão financeira, capital, gestão de recursos, captação de recursos e valuation, né? Então, essa é a nossa pergunta inicial para a gente começar aqui. E eu vou começar respondendo uma parte dela, falando da importância da gestão financeira como um olhar, né, para o pilar de risco. Porque a gente nota, né, a gente atende muitas PMEs aqui na Visp, esse é o nosso foco, inclusive, né, é o nicho, o segmento de mercado que a gente buscou abraçar, né, porque é um segmento de mercado onde as grandes não querem, não atendem, então o pequeno e médio empresário está bastante desamparado nesse quesito, e é o mercado que a Visp abraça, trazendo, né, a gestão financeira, a gestão de equity e, fundamentalmente, né, eu não vou nem dizer organização, às vezes a gente está falando da criação de demonstrativos, de rituais de gestão, de dados financeiros, né? É muito comum a gente começar a atender empresas aqui e o cara não sabe, mal sabe quanto fatura, não sabe suas margens, não sabe da geração de caixa, do porquê que isso está acontecendo assim, o que sobra de margem, não sabe precificação do produto dele, né? Então, eu vou responder uma parte dessa pergunta e depois eu vou jogar ela para vocês também, com o foco no risco, né? Como a gestão financeira como meio de a gente mitigar risco. Então, trabalhando nos 3 pilares de valuation, né? Crescimento, margem e risco, agora eu vou trazer a ênfase da gestão financeira como mitigadora de risco, né? Porque quando a gente não sabe do dinheiro que entra no nosso negócio, né? Não tem esse controle apurado todos os meses de quanto disso aqui que entrou, né, na minha conta, vem da minha operação, né, daquilo que eu vendo, daquilo que eu produzo, quanto disso aqui é resultado financeiro das minhas aplicações financeiras, de juros que eu recebo de cliente, ou de aportes que eu fiz, empréstimos que eu tomei, e mais ainda, para onde que vai o meu recurso. Então, o que é de tudo isso que entrou na minha empresa que eu paguei de impostos só por trabalhar, né, só por vender, o que eu paguei de impostos, né, o que eu tenho de deduções contra o meu faturamento. Depois, o que custa prestar o meu serviço? O que custa servir o meu cliente? O que custa eu entregar o meu produto, né? Se eu produzo, se eu compro, revendo o produto, né? Então, qual é o meu CMV? Qual é o meu custo de serviço prestado? Né? E depois disso, o que eu gasto na gestão do meu negócio? Né? O que eu gasto para vender? Né? Então, o que eu tenho de fixo? O que eu tenho de variável? E de estrutura de capital, né? Porque a gente vai falar aqui de captação de recurso como estratégia, como alavanca, mas quanto disso, né, eu estou pagando de juros, se está saudável essa tese de endividamento, se esse recurso está sendo bem aplicado,
depois, né, tendo sucesso em tudo isso, se sobrou lucro, eu ainda vou pagar, dependendo do meu regime tributário, eu ainda vou pagar imposto sobre o lucro, e depois, mais ainda, para baixo das linhas de lucro, aonde que eu reinvisto no meu negócio? E se eu pago, né, dívida, ou passivo, ou outras contas que eu pague, distribuo dividendo. Então, se hoje, na tua empresa, tu não tem essa clareza de dizer a minha margem bruta é X%, a minha margem de contribuição é Y%, a minha margem EBITDA é tal, o meu lucro líquido é tanto, a minha margem líquida é tanto, e eu gero X de caixa, porque o meu dinheiro vem para cá, então eu posso investir ou não posso investir, eu preciso ou não preciso de capital, quanto, quando, para que finalidade. Então, eu começo aqui tocando nesse ponto, né? A necessidade premente para qualquer que seja a tese desse empresário. Eu só vou manter a empresa, eu já faturo bem, sobra dinheiro. Tá, mas por que sobra? Não sei, não tem os números, não sabe responder essas perguntas que eu fiz. Problema, não vai durar muito essa tua estrutura de hoje eu tiro 50% do que entra no faturamento, me sobra líquido. Por quê? Né? E como é que tu vai fazer para manter isso no futuro se tu não sabe nem responder teu EBITDA hoje, né? Maurício, Diga lá. e é incrível como nós, durante o dia, durante os nossos atendimentos aqui com os clientes da Visp hoje, nós ficamos, assim, muitas vezes abismados como o empresário consegue navegar nesse mar sem essa bússola, que é a gestão financeira, que é ter os indicadores, saber olhar para eles e, principalmente, o que falta muito é a leitura. É tu saber ler e interpretar o indicador para tomada de decisão. Com certeza. Eu até falei nisso no vídeo que eu fiz sobre planejamento estratégico, que está lá no YouTube da Visp, que o empresário, né, ele não precisa saber fazer certas coisas, mas ele precisa, no mínimo, saber entender, cobrar e conseguir ler. Então, tu não precisa saber montar a planilha do fluxo de caixa, tu não precisa saber montar a planilha do DRE ou extrair do teu sistema, mas se tu não sabe ler o teu DRE, se tu não sabe ler o teu fluxo de caixa, eu faço a mesma pergunta do Sérgio. Como tu toca o negócio? Como que tu toma uma decisão de vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou contratar alguém, vou gastar aqui, vou gastar ali? Honestamente, para mim é dedo no vento, entende? Se tu não consegue responder algumas perguntas básicas de onde vem teu dinheiro, para onde ele vai, onde ele é gasto, como isso resulta, né, na projeção dos meses seguintes, né, como o gasto aqui vai implicar lá, cara, pra mim é literalmente o que tu disse, navegar às cegas, navegar vendado. Deixa eu te cortar aqui rapidinho só, Maurício. Diga lá. Cara, o empresário que não tem esses indicadores, não tem essas informações, não consegue responder esse tipo de pergunta, cara, e tu tá navegando aí no escuro, é simples, né? Pra tu achar aí o farol, né, da tua empresa aí que vai te dar direcionamento, vai te dar luz. É fácil, é só entrar em contato com a gente aqui, ligar para o nosso comercial que a gente passa tranquilamente aqui uma proposta bacana para te trazer para a direção da luz, tá, pessoal? Boa, Gabi. Cara, agora eu quero jogar isso para o Sérgio, né? Depois de eu ressaltar muito aqui a importância de tu ter os dados do teu financeiro como estratégia de mitigação de risco. Agora eu vou jogar aqui para o Sérgio a pergunta de como que a captação de recursos ela vai impulsionar, alavancar o negócio e quais as melhores estratégias, o que é que tu precisa saber, controlar, monitorar de indicador para que tu não comprometa o futuro do negócio, né? Não é à toa que captar uma dívida de propósito para uma boa aplicação se chama alavancagem, né? Porque uma alavanca serve para levantar com a força do teu braço algo que o teu braço sozinho não consegue. Então, qual é a importância aí e como, né, usar de uma maneira qualificada, né, como eu digo, endividamento de propósito, tu buscar uma alavancagem financeira aí para impulsionar o negócio e o que tu olha, o que tu cuida para não comprometer o futuro da empresa por causa de dívida. E uma coisa que a gente costuma observar bem por aqui, quebrou porque estava com dívida. Não, por que a dívida surgiu? O que tem antes? Né? Então, o que a gente olha para fazer um bom uso e para não comprometer o futuro do negócio com um endividamento? Muito bacana isso.
o que o Maurício nos colocou agora. O ponto é, eu diria que a grande maioria dos empresários não entendem como que se constrói uma dívida saudável. Então esse é o ponto que nós sempre trazemos para os nossos clientes, essa conscientização, a informação, que muitas vezes ele não está nem preparado ainda para fazer uma grande captação junto ao mercado financeiro, junto a instituições de crédito, a fundos de investimento, a fundos de private equity. Por quê? Porque ele não tem ainda a sua organização, processos dentro da empresa. E vamos lá, pessoal. Ninguém dá dinheiro no mercado. O empresário que pensa que porque ele fatura e está tudo certo, esse dinheiro está à disposição dele, não é assim que o mercado funciona. Então, muitas vezes eles não têm as suas demonstrações financeiras organizadas. A contabilidade não está em dia. A empresa não pensa em governança, não pensa numa auditoria. Em contrapartida, ela abre mão de ter acesso a grandes bancos, a grandes fundos de investimento que vão ajudar nessa alavancagem, numa compra, digamos, né, onde o empreendedor, o empresário, ele pode ir ao mercado para fazer uma aquisição de uma operação que tenha sinergia com a dele. Ele pode ter acesso a matéria-prima muito mais barata em compra quando ele vai através de uma compra em grande quantidade. Para isso, o que ele precisa? Capital disponível. Ele precisa de recurso de terceiro. E isso pode ser um grande diferencial no momento quando ele vai ao mercado, leva o produto dele, aonde ele vai ter um preço muito mais competitivo. Para isso, ele precisa desse capital disponível. Então, muitas vezes, eu gosto muito de bater na tecla que a grande maioria não está preparado para acessar uma grande captação, para acessar, vamos lá, um BNDES, como alguns casos que nós temos aqui dentro. Porém, hoje, cerca de, no máximo, 5% da nossa base hoje de cliente, quando entra, está apto a acessar um BNDES. Agora, eu falo com muito orgulho pelo trabalho que nós fizemos. A grande maioria sai daqui apto a acessar um recurso de BNDES. Por quê? Porque ele ganha estrutura, ele fica robusto, ele entende que o capital que ele deixa, muitas vezes, de colocar no bolso, né, de distribuir aos sócios, ele reinveste. E ele pode reinvestir em organização, reinvestir em processos dentro da empresa que vão ajudar logo ali na frente a ele ter um crescimento mais sustentável através de uma dívida saudável. E qual é a dívida saudável quando a gente fala? Mas, Sérgio, endividamento nunca é saudável. De novo, quebramos essa objeção. Existe endividamento saudável. O pessoal sempre pensa em endividamento para consumo, né? Nunca pensa em endividamento como forma de investimento. Então, quando a gente fala em dívida, o pessoal pensa, comprou um iPhone parcelado. Esse é o tipo de endividamento para consumo que, com certeza, ele não gera valor. Né? Porque, vamos lá, ainda que tu não pague juros, né? Tá comprometendo ali um fluxo de caixa e tudo mais. A não ser dada a ressalva assim, não, eu trabalho com o celular, por exemplo, e aí eu vou usar esse iPhone para gravar vídeo, para produzir conteúdo, então para mim é uma ferramenta de trabalho, show de bola. Mas normalmente não é. A maior parte das pessoas que se endividam e tem a dívida como ruim é sempre dívida para consumo, nunca é dívida para investimento, né? E a gente pode notar que no Brasil, assim, ó, preciso de 5 mil para abrir um negócio, não tenho. Preciso de 5 mil para pagar uma fiança, né? Sei lá, para sair da cadeia, o cara arruma, né? Mas dificilmente para abrir um negócio, que é uma realidade que a gente não costuma ver. Então, por que uma dívida pode ser estratégica e saudável, então, para a gente alavancar o negócio? Que indicadores, o que vocês olham, assim, o que vocês entendem de
Nesse momento, quando isso acontece, ou quando isso é pensado, quando isso é observado, uma dívida é interessante, estratégica, E saudável. vamos lá, né? Puxando o gancho aqui, porque o Sérgio acabou de nos falar, né, em relação a ter um endividamento saudável. Cara, a gente que tá mais no dia a dia, né, imerso aqui na parte do financeiro e tudo mais, a gente sabe que né, a gente vai olhar para a estrutura de capital de determinada empresa, tá? Essa estrutura de capital, ela precisa ter ali parte, né, do que é capital próprio dos sócios, o que eles aportam na operação, e parte de capital de terceiros, né? Quando a gente vai analisar o custo desse capital, o custo de capital de terceiros tende a ser mais barato, né? O sócio vai colocar um dinheiro nessa empresa, não é para render o que uma taxa Selic vai render, o que um tesouro direto vai render. O cara está assumindo risco trabalhista, risco fiscal, né, passivo de tudo que é forma ali. E isso tende a trazer pro custo de capital dele, né, o dinheiro que ele está aportando na operação, um viés de ter uma rentabilidade maior do que um investimento seguro, visto que ele tem todos esses riscos aí dentro da operação, né? Nesse caso, né, trazendo aí o que o Maurício está nos questionando, né, quando que a gente consegue identificar ali um endividamento saudável, como que a gente pode entender essa estrutura de capital, né? A gente tem muitos clientes, né, que passaram pela nossa base aqui, isso de valuation, né? A gente trabalha no valuation com um projeto fechado, a gente avalia a operação, entrega o relatório, né, o laudo de valuation, e a gente mantém a porta aberta com o nosso cliente ali para a gente trabalhar em outras frentes, daqui a pouco puxando para um CFO, daqui a pouco puxando para uma captação de recurso, ou até mesmo a porta de saída ali do M&A, né, vendendo esse cliente. Mas o ponto é, existem alguns casos, né? Claro, a gente já está falando de empresa com um porte um pouco maior, que é melhor tu te endividar, melhor tu ter um custo de capital ali de terceiros menor, e então uma representatividade do teu capital de terceiros maior, porque o teu capital próprio ele é muito caro. Então a gente viu muitos clientes com a dívida líquida negativa, né? O que que isso significa? Cara, o que a gente paga, né, de uma taxa de juros sobre o dinheiro que a gente pega emprestado é bem menor, por exemplo, do que a taxa de juros que a gente consegue de reinvestimento nesse nosso capital próprio. Vale mais a pena manter o nosso caixa alto, né, com recurso, ao invés de descapitalizar a nossa operação e ficar pegando recurso de terceiros, porque a gente tem uma taxa mais barata no mercado para conseguir trabalhar, né? Então, passando a bola aqui para o Sérgio, que é o nosso head de captação, ele pode passar um pouco mais também dessa visão para a gente. Perfeito. Como o Gabriel colocou, porque é isso, né, Gabriel? A gente joga o risco pro banco. Eu tiro o risco de dentro de casa e jogo esse risco para o terceiro. Então, é dentro desse ensinamento que nós entendemos que todo capital que eu investir, isso tem que me rentabilizar mais do que o dinheiro que eu deixo lá no banco, paradinho, gente. É esse o grande ponto. A conta é fácil de fazer. Se eu deixar o meu capital lá no banco, quanto que ele me entrega ao ano? Vamos lá, hoje taxa Selic a 13,25, tá? Que nós tivemos há uma semana atrás esse aumento. Ou seja, quanto que o meu negócio tem que me entregar mais para valer a pena eu correr o risco? Tá? E isso, vamos lá, vai um pouco do perfil também de cada investidor, do ponto aonde eu tomo mais risco ou eu sou um perfil mais conservador, aonde eu quero o garantido, o certinho, não quero me envolver com nenhum problema. Perfeito, tá? Isso vai do perfil de cada investidor, tá? Para não perder o gancho do que nós havíamos falado da parte de dívida saudável, eu sempre gosto de dizer que a dívida saudável parece muito óbvio, mas a dívida saudável é aquela que eu posso pagar. É simples assim. É aquela que cabe dentro do meu fluxo de caixa. Tá? O capital que eu consigo encaixar aonde isso me leve em uma longevidade de eu não precisar mais entrar naquele looping do capital de terceiro,
isso se torna um PMT, e aí eu deixo um parênteses aqui do PMT, né, que nós usamos esse termo para a prestação, para o capital que eu acabo destinando para o pagamento de um capital do banco, isso se torna saudável. Se eu consigo arcar com aquilo todo mês, ótimo, perfeito. Então é dentro dessa estrutura que nós queremos dividir com todos que estão nos ouvindo. Tá? Eu acho que se a gente entrar muito mais a fundo, acaba ficando um pouco complexo. Então, a gente quer tentar sempre passar uma visão mais clara e simples. Tá? O que nós podemos falar sobre também, e aí eu vou pedir a opinião aqui dos colegas que estão junto comigo, quem quiser contribuir, sobre análise, tá? Sérgio, não estou preparado, não sei como fazer. Qual é o primeiro fator que eu tenho que pensar para buscar esse capital com qualquer banco? O que eu tenho que pensar em... beleza, agora eu entendi o que a Visp prega, eu entendi o que a Visp traz. Me ajudem com isso, tá? Vou deixar um ponto que hoje a análise de crédito via instituições financeiras, bancos, fundos de investimento é uma coisa muito fria, tá? É um analista que ele está sentado lá na mesinha dele, aonde ele simplesmente recebe documentos. É isso que ele analisa. Documentos. E é isso que a gente resgata do início do nosso debate, que é você estar estruturado, que é você ter contabilidade em dia, que é estar com o faturamento, né, se possível, declarado 100%. Para quê? Para isso dar sustentabilidade, para isso mostrar poder de pagamento ao analista que está lá recebendo os documentos, viu que a saúde financeira da empresa é ok. Quanto mais poder de pagamento se mostra, mais o crédito ele é liberado, e isso vai te ajudar na sua alavancagem e na sua estratégia de crescimento. Antes de a gente entrar na análise de crédito, eu quero resgatar uma galera aqui que talvez esteja com a seguinte dúvida. Tá, peraí, por que é que eu vou pegar dinheiro com o banco e pagar juros se eu tenho o meu dinheiro do caixa? Pode ser que o pessoal não pescou o motivo de por que o capital próprio, o caixa que eu já tenho, o lucro que eu gero, como é que esse dinheiro é mais caro? Por quê? Explica para o cara que ainda é um pouco leigo nessa questão de gestão de capital e não entendeu por que o dinheiro dele custa mais que o do banco. Se o do banco tem que pagar juros, o dele tá ali, porque é só gastar. Por que não é assim? Vamos lá. Cara, é porque a gente acaba pagando, principalmente, né? A gente acaba pagando o nosso capital de terceiro antes de acabar efetuando o pagamento, né, e a remuneração do sócio da operação, né? Então, trazendo esse insight, né, sobre, cara, por que vale mais a pena eu pegar o dinheiro emprestado do que utilizar o dinheiro que eu tenho? O dinheiro que eu tenho, ele acaba se tornando mais caro e o dinheiro que eu pego emprestado, ele pode se tornar mais barato, né? Qual é o viés aqui que a gente utiliza? São as taxas de juros, né? Então, quanto que o meu dinheiro ele vai rentabilizar dentro da minha operação? Eu preciso que ele tenha uma rentabilidade maior. O dinheiro que, né, sai do meu bolso, eu sócio da empresa, preciso que esse dinheiro seja mais caro, tenha uma rentabilidade maior em cima da aplicação dele. Agora, visto que eu vou passar por toda a minha. Agora trazendo uma análise do nosso demonstrativo de resultado, né? Um carinha aí muito, muito queridinho por nós, analistas financeiros e tal. A gente vai pagar toda a nossa estrutura de impostos, né? Toda a nossa estrutura de custos, despesas, tá? Para a gente lá no final fazer o pagamento, né, do custo do capital, que é justamente essa parte dos juros que a gente tem dentro do nosso passivo, que é o empréstimo que a gente faz. E por último, a gente vai ter o nosso lucro líquido. Desse lucro líquido, a gente costuma fazer algumas separações aqui, né, com o viés de valuation daí, sobre o que é a nossa necessidade de capital de giro, manter esse dinheiro em caixa para sustentar a operação no curto prazo. A gente fazer a separação do que seria o autofinanciamento, que a gente chama, né,
que é o investimento do nosso próprio lucro na operação. E daí sim a gente chega na outra parte, que seria os dividendos, né? O pagamento dos sócios. Então, veja que a gente vai pagar com o nosso faturamento tudo que tem da nossa operação, inclusive a dívida, e depois a gente vai pagar o sócio, tá? Então, quando a gente parte ali, né? Vou pegar o dinheiro que é meu, investir nesse negócio, eu quero que esse dinheiro renda pelo menos mais do que um investimento seguro, que é o que a taxa Selic está pagando hoje, o Sérgio trouxe para a gente aqui, na casa dos 12,3%, tá? Se eu for aplicar esse dinheiro em um investimento de tesouro, né, atrelado à taxa Selic, essa é a rentabilidade que eu vou ter. Show de bola. Agora, se eu estou investindo num negócio, numa empresa, que, né, agrega vários riscos e passivos, como eu mencionei antes, cara, eu preciso que o meu custo de oportunidade, né, eu não investir em algo que é seguro e me traz essa rentabilidade de 12,3, esse meu custo de oportunidade tem que valer a pena. Para eu tirar o meu dinheiro desse investimento seguro e colocar numa empresa que traz todo esse risco, aí eu preciso que o prêmio por esse investimento seja maior também. A gente entra na máxima do mercado aqui de investimentos, que é quanto maior o risco, maior o retorno, né? É a relação risco e retorno. Então, quando a gente pega o dinheiro do banco, cara, a gente pode negociar uma taxa de 12% ao ano, tá? A gente pode negociar uma taxa de um pouco mais do que isso, tá? Agora, quando a gente vai trazer a referência de um investimento, né, de capital próprio do acionista, a gente está falando de bem mais do que esses 12,3% que a Selic nos entrega, né? E aí entra esse adendo. Por que que vale mais a pena a gente utilizar o nosso capital de terceiros do que o nosso capital próprio, né? Por causa disso. Porque o capital próprio do acionista, que vai colocar na operação, ele não vai querer ser rentabilizado em cima de 12% ao ano, né? Ele vai querer mais do que isso. Perfeito, show de bola. Eu achei interessante, cara, que tu trouxe a visão na ótica do DRE. Assim, ó, o demonstrativo que a gente mais usa de longe aqui é um DRE ou um fluxo de caixa montado como se fosse um DRE, mas eu sempre penso nessa lógica olhando para o balanço, porque quando a gente olha o passivo no balanço, o passivo ele está organizado em ordem de exigibilidade, né? Então tá em cima quem eu tenho que pagar primeiro e tá embaixo quem eu tenho que pagar por último. E o que tem lá no balanço? Tem fornecedor, tem banco, tem funcionário, tem governo, tem tudo até tu chegar lá embaixo no capital próprio, né? Ali, vamos dizer que a gente vai liquidar a empresa. Olha o que tem no lado do ativo, liquida para pagar o lado que está no passivo. Se sobrar alguma coisa, tu remunera o capital próprio, o patrimônio líquido, né? Então, por isso também, porque se tu for liquidar a empresa, como disse o Sérgio, joga o risco no banco, né? Então, se tu quebra com o dinheiro do banco, o risco está no banco. Se tu quebra com o teu dinheiro, o risco está contigo. Então, agora eu acho que fez sentido para o pessoal que não entendeu, poxa, mas por que pegar dinheiro que eu vou pagar juros e não usar o meu? Vamos seguir para a análise de crédito, então? Como é que a gente vai, o que a gente vai olhar para estruturar dentro de casa para tomar crédito e saber se esse crédito eu comporto ele e eu vou conseguir utilizar e dar conta, né, de pagar isso. Perfeito. Isso é uma grande dúvida, muitas vezes, que, vamos lá, o próprio setor financeiro, quando ele vai a mercado, né, de uma empresa, quando ele entende que ele tem a necessidade de buscar um capital, ele não pensa se ele vai conseguir. E o que ele pode fazer é uma simples análise antes dele entrar com um pedido, para ele entender já quanto que ele vai conseguir estar buscando, tá? Em média, hoje, uma empresa que apresenta um resultado líquido, e pelo resultado líquido é algo um pouco mais complexo, porque vai depender do setor também, né? A gente tem N situações de baixo percentual de resultado líquido dentro de uma indústria que é muito bom, mas se a gente olhar para um setor de telecom, por exemplo, que nós temos aqui dentro de casa, nós já elevamos esse percentual de lucro líquido, tá? Então, pelo percentual, digamos que
fica um pouco mais complexo. Mas vamos olhar um pouquinho para o faturamento. Hoje a ideia, quando cai dentro de uma análise de crédito, é uma liberação de crédito, tá? Em torno de, no máximo, 30% do valor do faturamento. Ah, Sérgio, mas 30% não dá para nada? Eu não consigo... O que eu consigo fazer com 30% do meu faturamento? Perfeito. É um questionamento que a gente recebe bastante, tá? Porém, esse, no primeiro momento, é o valor que se destina a pagamento de passivo, tá? Que um analista de crédito vai entender que o teu poder de pagamento e o valor destinado a pagamento de passivo de curto e longo prazo se dá em torno de 30%. Não levem isso como regra, pessoal. Isso é estatística e mercado que acaba trazendo em questão, vamos lá, de um banco, tá? Por exemplo, falo por questões de experiência já, de eu já ter atuado no meio, e é a regra que um banco estabelece, tá? Isso impede de eu conseguir um crédito maior? Não, não impede, tá? Porém, aí sim vem questão de liquidez, tá? E aí vem para uma análise de balanço, de DRE, para entender o quanto de liquidez que a empresa tem. Porque se vem acontecer alguma questão de inadimplência do cliente, tá? Começa a vir a questões de quanto que a empresa possui de imobilizado, quanto que a empresa possui de carteira de cliente, quanto que ela tem ainda de a receber no curto, no médio e no longo prazo. Tudo são pontos lá dentro do balanço que o analista vai levar em consideração. Numa futura, né, que venha acontecer uma inadimplência, aí se vem uma questão de negociação extrajudicial, de uma negociação judicial, onde a diluição do risco sempre vai ocorrer através disso. Tá? Isso facilita muitas vezes de eu conseguir um crédito maior, o que eu ponho em garantia. Hoje em dia, com o risco sempre aumentando das operações, as garantias são uma boa alternativa e uma boa ferramenta de facilitar o meu crédito dentro de uma análise. Um imóvel ajuda muito. Um imóvel é uma das primeiras coisas que uma instituição pede. Recebíveis. O que são os recebíveis quando um banco ou um fundo pede? É tudo aquilo que eu tenho a receber dos meus clientes. Eu faturei, eu gerei uma duplicata e isso virou para mim, isso virou um direito que eu tenho a receber. Então isso não é um dos primeiros, digamos, mais atrativo ao banco. Por quê? Porque existe o risco ainda de o teu cliente não pagar isso, né? Então, o empresário, a empresa fica sendo corresponsável por essa operação. Por quê? Porque ainda determina que tem um recebível ali e necessita de um pagamento. Por isso que sempre um bem de origem imóvel, né, é algo mais factível e é algo que leva maior confiança dentro de uma análise. Se tu tem uma boa pontuação dentro do Serasa, dentro dos órgãos de proteção ao crédito, isso já lhe coloca numa posição acima para uma liberação de crédito. Outro ponto, uma empresa muitas vezes muito nova. E aí agora a gente já quebra uma grande atividade de todo mundo. Vou abrir um novo CNPJ para conseguir crédito. Não adianta, gente. Não adianta. Uma empresa com menos de um ano de vida não tem direito a crédito em qualquer instituição. Por quê? Porque dentro de uma análise de risco, entende-se que ela ainda está dentro de uma estatística de não ter longevidade, não ter perpetuidade dentro do mercado. Como que eu vou te emprestar dinheiro que eu vou te estender 12, 24, 36, 70 vezes se tu ainda não tem ainda esse tempo de vida no mercado? Essa estatística do Sebrae vai dizer que em 5 anos, o que 60%, 80% das empresas quebram, né?
Então como é que tu, com um tempo de vida tão curto, que tu não passou nem da zona de arrebentação ainda, se o teu negócio não tem, mal para ti tem comprovação de sobrevivência, é muito mais pro banco que tá cedendo crédito, né? Exatamente, e é isso, a gente escuta muito. Ah, vou abrir um novo CNPJ agora para ver se eu consigo. E daí fica limpo. Exato, muitas vezes, aí é que está um grande ponto que eu já vi acontecer muito. Um CNPJ com protesto, com restrições em órgãos, com questões de dívida tributária, porém, com tempo de mercado, com faturamento declarado, com a contabilidade alinhada. Tu pode dever muito, porém tu ter uma boa saúde, que eu digo em questão de conseguir trazer um turnaround para dentro da empresa, ainda buscar alternativas para tu sair daquele momento, tu ainda vai ter muito mais chances de crédito com tempo de mercado do que uma empresa que acabou de abrir. Por mais que seja contraintuitivo, quando a gente pensa, às vezes a gente pensa no bolso da pessoa física ou na lógica da pessoa física, é mais fácil o banco querer emprestar dinheiro para quem já tem tomado 5 bilhões em dívida com ele do que quem tem 500 mil tomado. Porque o banco vai pensar assim, caramba, já tô com 5 bi emprestado para esse cara. Se ele precisa de mais um para tocar o negócio, vou ceder, porque senão eu posso levar o meu risco a perder 5 bi. Né? Então, quanto mais histórico, quanto mais dívida e histórico de bom pagamento, claro, né? Maior a chance de crédito. Então, às vezes o pessoal pensa assim, não, vou abrir um novo CNPJ porque não vai ter dívida nenhuma, não vai ter parcelamento tributário, não vai ter nada, mas também não tem histórico. Então, tu não tem relacionamento, não tem nada. Então, a comprovação fica é como se fosse, de fato, para o banco uma empresa que nasceu ontem. Fato, e parece louco isso, tá? Mas os bancos têm já uma estimativa de liquidação da operação no momento da análise. Ele pode estar com 5 bi tomado, mas por questões e aí, né, já introduzindo um pouquinho, que depois o Gabriel ainda vai poder falar mais para nós, mas dentro de uma avaliação eles já têm múltiplos de mercado, dependendo o setor que a empresa se coloca. Então, por quê? Porque eu tenho a chance de te emprestar 5, mas a tua empresa vale 10. Por que eu não vou te emprestar 5? Tranquilo. Tranquilo, entre aspas, né? Tranquilo não, mas nós entendemos que em uma futura liquidação da operação, isso vai ser levado em conta. Então, por isso que se necessita sempre, não é à toa que se pede documentos para analisar a questão da empresa, porque isso tudo se leva em contrapartida, em análise para uma liberação de crédito. Eu acho que a gente precisa trazer aqui uma realidade que permeia boa, se não a maior parte das empresas do Brasil, que é ter um coeficiente relevante de informalidade, né, de não declarar todo o faturamento. E aí a gente coloca, imagina aqui um gráfico de eixo X e eixo Y. Né? Então no eixo X a gente tem a organização, né, o quanto a empresa declara, como ela é organizada na contabilidade, como ela segue todo o compliance fiscal, tributário, etc. Isso no eixo X. Né? Então quanto mais alto, mais organizada está a empresa. E no eixo Y, ou melhor, inverti os eixos aqui, né? O para cima é o Y, né? Então vamos dizer que no eixo Y está essa organização e no eixo X está a margem. Tende a acontecer, especialmente em negócios menores, né? Que a gente vê o seguinte, essa diagonal nesse eixo, que é o cara tá com uma margem muito boa, então o eixo X é mais elevado nessa conta, né? Tá bem para a direita aqui no eixo X. Então eu tenho uma margem boa, porque eu estou trabalhando na ilegalidade. Então eu tenho, vai lá, X igual a 10 e Y igual a 1, igual a 2. Então eu estou num quadrante baixo da direita aqui. Existe uma diagonal, uma linha aqui, entre conforme o cara começa a regularizar mais a empresa, a pagar mais imposto, a
arrumar o fiscal, o tributário, o contábil, até porque nessa relação de banco, às vezes o cara pensa assim, não, eu faturo 500 mil. Sim, mas no demonstrativo que tu tem para mandar para o banco tem 100 mil, então o que o banco vai entender é 100 mil da tua empresa, ainda que o real seja 500, né? Então a gente vai vindo para esquerda e para o alto dentro desse eixo, conforme o cara se organiza mais. Portanto, ele pode acabar diminuindo a margem, se a gente levar só isso em conta, né? Pagando menos imposto, vai sobrar menos dinheiro para mim. E aqui, é esse o raciocínio que muito empresário faz. Quanto que eu tiro de liquidez, quanto eu tiro de dividendo da operação, então eu vou ter que diminuir o que eu tiro para minha pessoa física para pagar imposto. E aí ele pensa, poxa, não tem vantagem. Só que qual é a vantagem de ter uma empresa super bem organizada, com zero passivo fiscal, trabalhista, tributário, tudo mais? Acesso a um capital mais volumoso e de taxa menor, né? E assim, se o teu negócio não suporta pagar 1,5 de juros ao mês, fecha. Liquida, fecha, bota num CDB e fechou, porque se o teu negócio não serve para pagar pelo menos 1,5 de juros, ele não serve para estar no mercado. Então é interessante sim tu estruturar a empresa nesse sentido, especialmente quando a gente está falando de empresas com faturamento maior, né? Assim, 20 milhões ano, 40 milhões ano. Não dá mais para tu estar trabalhando no coeficiente de ilegalidade, de informalidade muito grande, porque aqui importa muito o teu acesso a capital. Para tu furar a barreira dos 100 milhões, dos 500 milhões, tu não vai fazer isso com capital próprio, não tem jeito de fazer isso. Enquanto tu tá ali, eu faturo 100 mil por mês, 200 mil por mês, 500 mil por mês, aqui tu ainda tá pensando assim, não, eu tô tirando mais, né, tô botando mais no meu bolso na pessoa física, mas como é que o cara vai escalar se não organizar tudo isso, né? Não vai ter acesso. O grande ponto, é perfeito isso, o grande ponto é que, teoricamente, o dinheiro que ele está deixando de levar controle, né? Levar governança, levar auditoria e compliance para dentro da operação dele, ele deveria estar utilizando esse capital para crescer. Mas a gente sabe que não é uma conduta que acontece com rigorosidade. A gente sabe que isso muitas vezes acaba direcionando para retirada e tá tudo bem. O sócio, no momento que ele coloca o capital dele em risco, é direito dele retirar o dinheiro, ter ganhos. Tá? Mas essa não é a mentalidade do equity. E é o ponto crucial que a gente sempre pondera, né? Se estamos um pouquinho na irregularidade, estamos um pouquinho na informalidade, vamos usar esse capital, então, com mais estratégia, com mais precisão para reinvestimento. Se não, vamos nos regularizar. O que o Maurício colocou é um ponto perfeito. Não se tem como romper barreiras através do capital próprio. A não ser que o empresário tenha um grande relacionamento, tenha negócios por fora, né, tenha outros viés que ele busca de lá e realoca neste negócio. Se não for assim, não tem como. Então, o capital do terceiro vai ser uma opção. E aí nós estamos falando, igual que o sócio traga de outro negócio, nós estamos falando de um capital de terceiro, né? Ele entende que ele está tirando do A para botar no B, porque em algum momento o B vai me entregar mais do que o A está me entregando. Então aí vem de novo o ponto D. Eu entendo que eu estou tirando de um lugar que paga menos para colocar num lugar que paga mais. E outro ponto, né, gente, para trazer aqui isso, né, agregar um pouco do que foi falado aqui pelo Sérgio, pelo Maurício, cara, a gente começa com essa mentalidade de equity, né? Então, aquilo que a gente precisa guardar de recurso, né, do lucro, da nossa margem, que é muito alta por causa da nossa irregularidade, cara, é virar a chave de começar a pensar como PJ e parar de pensar como PF, né? Esse é o principal ponto aqui. Cara, a gente guarda esse recurso justamente para conseguir investir numa organização, investir em compliance, investir na profissionalização, né, da nossa empresa, porque isso é fato, né? Em algum momento a gente precisa quebrar esse tabu, tá? De que, cara, o sócio tá ali na empresa, ele consegue um faturamento bacana, consegue margens bacanas por conta dessa irregularidade,
e, enfim, começa a tirar muito recurso da operação para a pessoa física dele, né? A gente utiliza esse recurso, né, dentro da operação. A gente faz o autofinanciamento, como eu já mencionei, né? Aquilo que a gente consegue realocar de recurso produzido pela nossa empresa para manter ela em constante crescimento, né? E nesse caso a gente voltar esse recurso para essa organização, a gente conseguir se regularizar, né? Montar uma escadinha ali para reduzir essa análise de risco, reduzir esse passivo gigantesco. Ainda mais se a gente está falando de um faturamento ali, né, de milhões mês, como o Maurício mencionou. Cara, aí a gente já está num lugar muito perigoso de se estar e irregular, né? Então é muito importante utilizar esse recurso para a gente conseguir nos regularizar, para a gente conseguir ter acesso a esses recursos, né, mais volumosos e mais baratos, que isso vai com certeza influenciar ali no ganho de equity da nossa operação. Show de bola. E eu vou fazer uma provocação ainda maior, né? A gente falou aqui de, cara, se a tua empresa não aguenta pagar 1,5% de juros ao mês, fecha o negócio. Mas tem um complemento de uma provocação ainda maior. Se o teu negócio ele é rentável, se o teu negócio aguenta pagar uma dívida razoável porque ele produz muito resultado e tu não tá alavancando esse negócio, tu tá queimando dinheiro também. Porque imagina que assim, ó, no longo prazo, o CAC, né, o custo de aquisição do cliente, ele só vai subir. Tu tem o custo de oportunidade de não estar alocando esse dinheiro agora. Então imagina uma empresa que tem ali uma relação de LTV sobre CAC de 5, 6, 10. Então imagina que eu coloco ali em 1 milhão de mídia, invisto em tráfego, em anúncios e tal, e do outro lado eu faturo 10 milhões. Né? E claro, depois tem as margens e tudo mais, mas vamos dizer que líquido sobre 25%. Eu coloco 1 milhão, eu vou faturar 10, vai sobrar 2,5. No mínimo, eu tenho aqui uma relação de LTP sobre CAC de 2. Por que não colocar 2, 4, 10 milhões nesse negócio? Então, se os teus indicadores estão bons, se as métricas estão boas de resultado, né? Métrica de, olha, se eu fizer isso vai acontecer próximo, pelo menos próximo, né? Futurologia não existe, né? Então, a garantia de performance no futuro, porque tu performou no passado, não existe, mas é um indicador, né? E para a gente fechar esse bloco, digamos assim, que indicadores vocês passariam para o pessoal monitorar para saber se o montante de dívida está aceitável, legal, se cabe mais ou está preocupante? E eu vou dar mais duas pinceladas aqui, né? O problema real de dívida, as únicas coisas que tu precisa preocupar com dívida é custo e prazo. Se a dívida é barata e longa, maravilha, show de bola, não se preocupe. Agora, se a dívida é curta e cara, aí pode ser bem preocupante. Mas que indicadores vocês olhariam dentro de casa para saber, minha dívida está sob controle, está saindo do normal, posso pegar mais dívida? Né? Já que a gente pode alavancar muito, até quanto que eu posso alavancar que está seguro? Assim, vou dividir a pergunta em duas, tá? Proporção de capital próprio para capital de terceiros e indicadores, né? Dividindo dívida contra alguma coisa, talvez, comparando com caixa. O que vocês trariam nesses pontos aí? Cara, indicadores, geralmente a gente costuma falar de EBITDA, né? Então, principalmente entender, né, quanto que a nossa operação é capaz de produzir e vamos lá, o EBITDA é um proxy de caixa, não é necessariamente a nossa geração real de caixa, mas quando a gente, né, de novo, trazendo a ferramenta demonstrativa de resultado, né? O EBITDA é aquele nosso resultado depois da gente pagar os impostos sobre o faturamento, o nosso custo e as nossas despesas, tá? A gente tem o nosso resultado operacional, o EBITDA. Cara, geralmente a gente costuma ver aí no mercado entre 3 a 5 vezes o EBITDA da nossa operação como um endividamento saudável, tá? E esse é o principal alvo, né, que a gente costuma entender como um indicador bacana de mensurar esse endividamento saudável. Outro ponto que a gente costuma visualizar aqui, tu foi muito bem pontuando isso, né? Prazo e taxa, né? A gente tem ali algo em torno do nosso fluxo de caixa, né? A gente precisa ter isso muito bem organizado
A gente precisa ter isso projetado também para a gente conseguir fazer uma programação de pagamentos, tá? Outro indicador bacana que a gente pode mensurar, talvez, aqui, é a parte do free cash flow, né? É o fluxo de caixa livre. Esse cara a gente também consegue entender ali dentro da operação, né? Dentro da organização, se a gente é capaz de nos endividar novamente, né? Tendo uma capacidade de pagamento desse endividamento. Então, assim, via de regra, o que a gente precisa entender né, com esse fluxo de caixa projetado, com essa programação de pagamentos, né, a gente tem um prazo alongado, a gente tem um prazo curto de pagamento desse endividamento. As taxas ali, né, que a gente vai fazer depois a divisão, né, isso via de registro, tá? A gente tem o pagamento da amortização dessa dívida, que daí vai ser um passivo, e a gente vai ter o pagamento da taxa dessa dívida, que vai ser daí impactar o nosso resultado, que é um resultado financeiro, né? Então, o que a gente costuma visualizar? Cara, o que a gente consegue gerar de caixa na nossa operação, né? Trazendo ali o viés do EBITDA, né? Depois trazendo ali algumas contas que são desembolsáveis, né? Dentro do balanço patrimonial, descontando contas que não são desembolsáveis, né? Então, aqui eu me refiro à depreciação, né, dos nossos ativos. A gente consegue ter a nossa real geração de caixa da operação, tá? Pagamos estrutura de custo, despesa, pagamos ativos e passivos, a gente tem o nosso resultado líquido, digamos assim, passando por esses dois demonstrativos. Então, esse indicador é muito bacana da gente trabalhar, o EBITDA. Esse outro indicador também, nossa geração de caixa da operação, para entender se é um momento bacana da gente se endividar para ter acesso a um recurso mais amplo, mais abrangente, né? Sendo que a gente vai pagar ali uma parcela apenas desse recurso e fazer um investimento adequado, né? Alocar de uma forma adequada esse recurso que a gente está captando, para que, no mínimo, a rentabilidade desse investimento que a gente vai fazer com esse recurso consiga pagar pelo menos a taxa de juros, né, ou mais do que a gente vai estar pagando no curto prazo, né, na amortização e na taxa de juros desse recurso captado. Boa, boa, muito bom. Então, para o pessoal ter uma noção bem simplificada assim, né? Uma dívida de 3 vezes o teu EBITDA anual, mas se ela tá alongada em 5 anos, show de bola. Agora, se essa dívida de 3 EBITDAs tá no curto prazo, tá para pagar em 1 ano, caramba, agora tu deu uma embolada, né? Aí tu tá com as pernas amarradas e vai cair de cara. Então, custo e prazo são fundamentais, né? Mas eu preciso entender também a minha capacidade de pagamento, e o EBITDA, como tu disse, é um bom proxy, né, um bom aproximado da geração de caixa que a gente vai ter. E eu gosto muito de ainda fazer um passo como, por exemplo, dívida líquida contra o EBITDA, porque aí a gente desconta o caixa que a gente tem. Então, a dívida líquida, basicamente, eu pego o montante da minha dívida total e desconto o meu caixa. Então, vamos dizer, tenho 1 milhão de dívida, tenho 500 mil em caixa. Minha dívida líquida é só 500 mil. E essa dívida líquida contra o EBITDA? Então, às vezes, tu tem uma relação de faturamento contra a dívida, como disse o Sérgio, e ela pode ser alta, mas se tu tem um bom EBITDA, talvez não preocupe tanto, né? Então, tem várias relaçõezinhas, várias chaves que a gente pode ler, começando pelo faturamento, descendo para o EBITDA, descendo para lucro, para geração de caixa, olhando a dívida bruta ou a dívida descontada do nosso caixa atual, né, para ir balizando o quanto de dívida a gente consegue carregar, né? Isso pode se dar também através o EBITDA é algo mais assertivo, tá? Mas, vamos lá, se ainda tu tá desorganizado, tu não tem ainda a tua estrutura de custos e despesas bem definidas para tu chegar numa margem EBITDA mais confiável, vai pelo teu faturamento também, tá? Nada impede de tu ir pelo teu faturamento, porém, né, eu acredito que ali em torno de, vamos lá, de 6 a 10, 6 a 8 faturamento, dependendo do prazo também, né? A gente sempre tem que sempre levar em consideração. Também acaba sendo já bem preocupante com o endividamento nessa faixa.
tá? Exato, porque dificilmente uma dívida vai se alongar por muito mais de 5 anos. Perfeito. Então, de 6 faturamentos, já, começa Perfeito. a encher o potinho, né? Perfeito. Então, para facilitar um pouquinho, né, para quem quer dar uma olhada, tá, mas agora, tô muito endividado ou não? Né? EBITDA, primeiramente, é um bom, é um ótimo indicador, mas para ti que não tem, vai pelo teu faturamento dentro disso que já consegue ter um termômetro de como que isso está, tá? E em último caso, não se apavore, né? Que saída sempre tem, uma boa estratégia, uma boa ferramenta dentro da própria gestão financeira tem como a gente tá podendo ajudar no sentido de dar a volta por cima, tá? Então, não se apavorem, tá? Apenas procurem a VISP aí que a gente consegue dar um auxílio bem tranquilo com relação a isso. Show de bola. Agora, vamos arrematar essa sessão aqui, esse bloco, com, Gabi, como que uma empresa que está bem organizada financeiramente, como eu ressaltei no ponto de risco e termos demonstrativos, capitalizada, como trouxe o Sérgio e a gente debateu sobre a estrutura e a ideia de alavancagem, como que ela se valoriza mais, né? Por que uma empresa com dívida ela pode valer mais, levando em conta ainda o seguinte, né? Para chegar no equity, eu desconto a dívida do valuation bruto. Então, como é que uma dívida pode fazer a minha empresa valer mais? Claro, uma dívida é numa empresa organizada e aí sim capitalizada com dívida para crescer. Como é que funciona essa mecânica? Vamos lá, cara. O que que eu vejo, tá? Desenvolvendo valuation aqui dentro da VISP, né? A gente se especializou aqui muito nessa parte de telecom, mas não só apenas nisso. Então a gente tem todo um viés aqui de abrir para multimercado, atender a operações de diversos setores. Mas o que a gente costuma ver, tá? Dentro de uma avaliação de empresas, o que que a gente faz? É bem como tu disse, né? No início desse podcast aqui, a gente tem os três pilares ali, né? Crescimento, margem e risco, tá? O que leva em consideração essa estrutura de capital, né? Principalmente a empresa capitalizada, é esse nosso pilar de risco, onde a gente vai analisar a taxa WACC, tá? A taxa WACC é o custo médio ponderado de capitais. Então, a gente, dentro do exercício de avaliação, né, a gente projeta ali períodos à frente, né, de resultado, traz esses períodos de resultado à frente a valor presente, né, a gente costuma dizer aqui, quando a gente faz uma análise de um investimento futuro, né, que vai gerar um caixa futuro, a gente precisa entender qual é a representatividade desse caixa futuro no momento atual. Então, a gente traz essa referência do WACC, que é essa taxa de desconto. Projetamos o futuro, trazemos a valor presente por meio dessa taxa de desconto, né, o custo médio ponderado de capitais. Então, quando a gente vai fazer, né, todos os cálculos desse WACC, que são diversos cálculos que a gente faz, utilizando diversos indicadores e índices de mercado, a gente acaba trazendo né, um exercício de tax shield. Tá? O que é o tax shield? O tax shield ele é um percentual ali da alíquota do nosso endividamento que acaba abatendo o custo do capital de terceiros. Por quê? Porque faz relação com aquilo que a gente já mencionou anteriormente também sobre pagarmos, né, o nosso capital de terceiros antes de pagar os sócios. Então, numa estrutura de resultado, né, de DRE novamente, a gente vai ter o resultado financeiro ali abatendo o resultado que seria dedutível do imposto de renda e contribuição social. Tá? Isso aí nos entrega uma redução de alíquota do que é o nosso custo de capital de terceiros, fazendo com que diminua a nossa taxa WACC, portanto, diminua o desconto que vai ter lá nos nossos fluxos de caixa futuro que estamos trazendo a valor presente. Tá? Isso por si só já tende a valorizar a operação, né? Tende a trazer um valor maior para essa operação. Agora, quando a gente fala, né, de toda essa parte de organização financeira, aí a gente está trazendo, cara, vamos lá, fazendo um parênteses aqui para metodologias de avaliação. Se a gente for se basear, né, pela metodologia mais simples do mercado hoje em dia, o múltiplo de mercado, né,
se a gente consegue mensurar o nosso EBITDA de uma forma eficiente, a gente tende a multiplicar ali esse múltiplo por um EBITDA robusto, portanto, ter uma avaliação melhor também. Agora, quando a gente não consegue mensurar o nosso EBITDA, a gente, por exemplo, né, coloca todos os nossos investimentos, né, os ativos da operação na nossa estrutura de custo, tá? Quando a gente pega, por exemplo, o nosso endividamento, tá, passivo e acaba jogando de alguma forma isso dentro da nossa estrutura de despesa, a gente infla demais o nosso OPEX, né, essa estrutura de custo e despesa, a gente esmaga muito a nossa margem EBITDA. E daí quando a gente faz, né, a multiplicação desse múltiplo pelo nosso EBITDA, a gente acaba tendo um valuation bem mais desvalorizado, né? Uma empresa subavaliada. Então, não só isso, tá? Mas na avaliação daí, né, de fluxo de caixa descontado, que é rei hoje no mercado, né, a metodologia mais utilizada, a organização financeira da operação, ela é muito importante porque, cara, a gente vai analisar todos os demonstrativos que tu tens, a gente vai passar por uma série de informações, documentos que a gente solicita para tu nos encaminhar e a gente conseguir fazer essas análises, que a gente vai ter que cruzar esses indicadores, vai ter que cruzar esses dados, vai ter que identificar quais são as alavancas de valor da tua operação, identificar quais são os pontos de melhoria, né? Isso tudo é entregue dentro do nosso relatório hoje. Então, a organização financeira ela é muito importante para isso. Porque a gente vai conseguir fazer uma peneira, né? É basicamente isso. A gente vai conseguir jogar todos esses dados brutos, né? Informações, demonstrativos, documentos. A gente vai peneirar, analisar friamente elas. E quanto mais informações a gente tiver, e informações boas, né? Melhor a gente vai conseguir avaliar essa empresa. Tem uma máxima, né, do mercado também que é muito utilizada do valuation. Quem trabalha com isso vai saber do que eu estou falando, que é o garbage in, garbage out, né? Lixo entra, lixo sai. O que essa expressão quer dizer? Cara, se tu me entregar informações ruins sobre a tua empresa, ela vai ser mal avaliada, tá? Se tu... E eu quero dizer, não necessariamente um valuation ruim, baixo, né? Quero dizer uma avaliação imprecisa. Que daí em um processo de due diligence, em um processo ali de auditoria... Boa, boa, bom ponto, cara. A avaliação imprecisa pode jogar teu valuation para cima e tá falso também. Exato. Então não é só, passei uma projeção ruim, meu valuation vai dar baixo. Às vezes é o contrário, porque, como tu disse, entra lixo, sai lixo, seja para mais ou para menos. Perfeito, perfeito. E a gente, inclusive, passou por um processo parecido com um cliente, né, ano passado, que ele acabou nos entregando ali informações de metade do endividamento que ele realmente tinha. Então pensa, quando a gente encaixou isso no fluxo de caixa e projetou os pagamentos, né, do endividamento desse cliente, a gente viu que o fluxo de caixa livre dele estava muito alto. Por quê? Porque o endividamento dele não estava bem explicado, não estava bem evidenciado. A gente teve acesso apenas à metade desse endividamento, né? O que aconteceu é que a gente teve uma, né, super avaliação, digamos assim. Esse cliente foi o melhor avaliado. Como é que é? O olho do dono engorda o boi, né? Nesse caso, ele teve foi mais do que só o olhar dele, ele acabou ocultando ali informações importantes para a gente conseguir desenvolver esse valuation. Mas, cara, é isso. A gente precisa ter boas informações, informações completas e robustas de todos os demonstrativos. Isso não só vai implicar em uma redução de risco, né, quando a gente vai analisar essa operação. Por quê? Porque se precisar, né, fiscalização, auditoria, vai ter os dados nas mãos, vai ter as informações ali na ponta da língua para entregar. Então, não só reduzindo o risco, né, de se investir nesse negócio, a gente vai acabar tendo um ganho nesse fluxo de caixa livre futuro, né, porque a taxa de desconto vai ser reduzida. Isso vai ser melhor avaliado, né? A operação vai ter um ganho em cima disso. Cara, fantástico. Tu disse um negócio agora que é muito chave e acho que como eu disse no último podcast ali, né, com o Pablo, no fim do dia, tudo se resume a quanto que eu pego o dinheiro e a quanto eu aloco. Então, a gente vai ter, agora ilustrando assim, se o pessoal não pegou a premissa só de cabeça. Imagina que eu tenho um custo de capital
próprio, meu capital próprio custa 30% ao ano, porque eu estou considerando a taxa livre de risco mais um prêmio, né? Porque eu não vou investir numa empresa para me pagar 12% ao ano se eu posso colocar num CDB e ganhar mais do que isso. Então eu vou exigir 30%. Só que, vamos lá, eu tenho como acessar um capital de terceiros que custa 20% ao ano. Então vamos fazer aqui uma relação, e eu gosto da relação 60-40, tá? 60% capital próprio, 40% dívida, eu acho bastante saudável. Só até aí, não vamos nem considerar tax shield, né, escudo fiscal da dívida ou outras coisas. Aqui eu já reduzo o custo de capital de 30%, se eu só rodar com o meu dinheiro, para 26%. Então, e como disse o Gabriel, quem trabalha com valuation, quem já fez valuation, sabe a diferença multimilionária que faz 1% na tua taxa WACC. Porque eu vou pegar dinheiro que está projetado lá no futuro e vou descontar mediante essa taxa WACC. Então imagina que eu tenho 1 milhão de fluxo de caixa no ano 1, no ano 2, no ano 5 e mais a perpetuidade. Se eu descontar esses dinheiros, né, para valor presente a 30%, eu vou diminuir bastante esse valor. Se eu descontar 26%, eu poupei muito dinheiro, porque, né, tem aqui, além da taxa, tem a exponencial tempo, né, porque o dinheiro do período 1 é descontado elevado a 1, o dinheiro do período 2 é descontado levando o tempo em consideração, que são 2 anos até lá de trazer a valor presente, né? Então descontar a inflação, o risco, etc., tudo ponderado aí na taxa WACC. Então, só essa jogada aqui de colocar dívida dentro do negócio já reduziu o meu custo ponderado de capital para 26. E mais, isso aqui é uma empresa no Simples, por exemplo, onde a gente não tem o tax shield, né, não faz diferença. Agora, se eu pego uma empresa no lucro real, coloco os juros da dívida para dentro do meu DRE, eu consigo diminuir meu lucro. Diminuindo meu lucro, eu pago menos imposto ainda, né? Então, a gente consegue fazer isso. E se eu considerar, né, aqui sem o tax shield ainda, né, sem jogar algum juro dentro de um DRE, mas se eu considerar ainda dentro do cálculo do WACC, né, no lucro real, o imposto corporativo como um desconto, cai para 23,3% o meu custo médio ponderado de capital. Então, se eu avalio uma empresa descontando os fluxos de caixa dela a 30% e avalio a mesma empresa a 23,3%, cara, só quem fez um valuation de fato entende o quanto isso é assim, ó, é gigantesco. É milhões, ou dependendo da escala, bilhões jogados no lixo por falta de gestão de estrutura de capital. Eu fico abismado com a situação, assim, porque eu sou o head hoje aqui dentro da Visp. Nós temos a divisão aqui, o Maurício é o head do nosso serviço de CFO as a Service, o Gabriel é o nosso head de valuation e eu sou o head de captação de recursos. Mas eu adoro falar sobre valuation porque ainda é um assunto muito pouco debatido e diria mais, pouco debatido e pouco conhecido pelos empresários. E para quem está aqui com nós e consome conteúdos, né, empresariais e sobre business, não tem como dizer assim, a gente fala em valuation, a gente lembra do Shark Tank. Vou lá buscar um capital, tá? E aí agora entra a parte que me deixa abismado. Eu nunca vi ninguém proteger o valuation que chega e pede. Defender, embasar a tese. Perfeito. Sabe? Por que tu quer 20 milhões na tua empresa? Ah, porque eu trabalhei muito nela, porque eu amo muito. Exato. Porque... É incrível como os tubarões que estão ali, né? Os empresários que estão ali com as ofertas, né? Eles mordem. Eu considero um pouco morder, tá? Porque dificilmente eles não pedem menos, vamos lá, de 40% a 50% do negócio. O empresário chegou lá, pediu R$1 milhão por 10%, e aí o primeiro ponto, eles desmistificam os R$1 milhão por 10%, no caso, né, os 100 milhões, os 10 milhões que ele está pedindo, e eles não protegem o porquê. Eles não defendem. Vamos lá.
João Apolinário, eu não tenho como te dar 50% pelo mesmo valor, por isso, isso e isso. Eu fiz o valuation, entendi que dentro do fluxo de caixa eu já tenho uma projeção para isso nos próximos 5 anos, onde eu vou gerar isso. Tá? Óbvio que o aporte financeiro vai ajudar na alavancagem, não só o, né, não é só o money, mas o smart nesse caso também complementa para ajuda da impulsão do crescimento de faturamento e margens. Mas o grande fator é que o pessoal ainda não sabe sobre o assunto. Então é um ponto que muitas vezes me deixa um pouco preocupado, né? Como o assunto não se democratiza tanto. Né? E eu acho que o Gabriel até pode falar um pouco mais para nós o porquê talvez que o assunto não se democratiza tanto, que a informação não chega lá na ponta e por que o empresário não busca isso? Vamos lá, cara. A gente costuma. Tu trouxe um bom ponto, né? O Maurício também ali mencionou na parte de embasar. Cara, o valuation ele é uma tese que precisa ser bem embasada para conseguir ter sustentabilidade, né? Em defendê-la. Cara, beleza. Meu negócio vale 10 milhões de reais. Por que vale 10 milhões de reais? Como que ele vale 10 milhões de reais? Então, aqui o que a gente costuma ver, cara, é que o pessoal não tem essa preocupação em buscar, e daí, né, a norma, a regra é a gente buscar, né, uma empresa terceira capaz de realizar esse estudo e desenvolver o valuation da operação. Claro, se a gente for tirando o conflito de interesses entre os serviços aqui, né, do CFO e do valuation, porque um CFO ele precisa utilizar o valuation como uma ferramenta de gestão da operação. O valuation não é só para mensurar preço e te entregar quanto deverá valer o teu negócio num exit, mas ele também serve como ferramenta de gestão no caso de a empresa estar no outro lado do M&A, né, comprando outra operação, ou simplesmente para conseguir montar o seu BP ali, né, o seu budget, um valuation a gente utiliza um determinado horizonte de períodos, né, para fazer a projeção, e daí isso acaba se tornando um planejamento orçamentário, digamos assim, né, um caminho a se perseguir para tu ter aquele resultado, ter aquele fluxo de caixa livre ali. Tu trouxe um ponto muito bom que eu quero trazer para a galera aqui, que foi conflito de interesse. Porque o Damodaran sempre fala que um dos principais problemas de valuation é viés. Então, o Sérgio também trouxe um ponto ali do Shark Tank de que, com certeza, né, certamente, primeiro o desconhecimento, né, de metodologias, ninguém fez o valuation por projeção, fluxo de caixa descontado, fez muito no múltiplo, provavelmente, X vezes faturamento, mas com certeza está enviesado, com certeza para mais, né, a minha empresa, o valor real dela deve ser 5 milhões, mas é o meu trabalho, é a minha empresa amada, que eu dedico 24/7 dentro dela, então ela vale 10 milhões. Né? Essa é a percepção de valor da galera. Agora eu quero trazer outro ponto, até com um caso que a gente acabou de realizar o segundo valuation aqui, porque quando a gente coloca um empresário, talvez, para fazer o próprio valuation, não tem como ele fugir do próprio viés de interesse de aumentar o valuation, né? Então, agora eu vou falar de a fuga do conflito do interesse aqui, para não virar profecia autorrealizável, né? A gente tem um cliente aqui, provedor de internet, que a gente atende ele no CFO, e lá na entrada dele, mais ou menos, ali no começo, ou melhor, ele entrou um pouco antes, mas no começo de 2024, a gente fez um valuation. Eu, como CFO, fiz esse primeiro valuation, porque a gente estava começando o trabalho com ele, projetamos, né, certos cenários, projetamos ali uns ganhos de margem, projetamos uma melhora do fluxo de caixa, e naquela altura, né, nós tiramos a primeira foto com um valuation de 10 milhões, né, no começo de 24, ou seja, na posição de 31/12 de 2023, a empresa valia 8 milhões e meio, naquelas condições externas e internas. Né? Trabalhamos um ano com esse cliente, como CFO, otimizamos margens, otimizamos estratégias de negócio. Eu, como CFO, não refiz o valuation.
para evitar conflito de interesse e profecia autorrealizável. Então, eu tinha colocado lá atrás uma meta de, ok, hoje o nosso valuation é 8 milhões e meio nessa empresa, temos que fechar o ano valendo 10 milhões ou mais. Para não dizer que é uma profecia autorrealizável, o segundo valuation agora, fechando o ano de 2024, portanto agora no começo de 2025, fizemos um novo valuation, mas quem fez foi o Gabriel. Eu só forneci o embasamento orçamentário, olha, é isso que nós projetamos, eu e o empresário, ganhar margem assim, economizar aqui, gastar ali, ter tal fluxo de caixa, e passamos isso para o Gabriel. O Gabriel fez o segundo valuation, né? Para não dizer que eu tenho conflito de interesse e eu que inflei o valuation, né? Para dizer, olha o meu case aqui, olha quanto eu aumentei esse cliente. O Gabriel fez esse segundo valuation. Quanto que deu o valuation agora dele, Gabi? 10,2 milhões, cara. 10,2 milhões? Então a gente bateu a meta de valuation. Chegou, né? Bateu direitinho. Isso aí, cara. Então. Mas é isso aí. Quando a gente, né, parte assim para trazer um terceiro, trazer uma pessoa ali capaz de efetuar o valuation da operação, que não seja, né, alguém envolvido diretamente, a gente consegue embasar melhor essa tese, né, ao qual a gente utilizou para projetar, para desenvolver uma análise de risco ali, né, considerando o custo de oportunidade e daí influenciando a taxa de desconto, né, o WACC, é muito importante, tá? Porque no final das contas, né, eu posso fazer um valuation da minha empresa, posso, portanto, vai ter essa questão de, cara, eu dediquei tempo, dediquei recurso, né? Passei dias ali, noites em claro, trabalhando. Tive que botar a mão no operacional, botei a mão no tático, né? Não só no estratégico. Aquilo que a gente sempre ouve, né, Gabriel? Só na rede eu botei 10 milhões. Tem que valer mais que 10 milhões. Exatamente, cara, é isso aí. Então, tem tudo isso envolvido, né? O emocional do dono, do sócio. E quando a gente traz um terceiro, a gente acaba tirando, né? Essa parte emocional e fica só com a parte fria mesmo da análise das informações para conseguir trabalhar. E, cara, né? Trazendo aqui um pouco da brasa pro nosso assado, né? Uma expressão nossa aqui do Sul. Foi muito bom desenvolver o valuation desse cliente, né? Por quê? Porque esse cliente ele já está dentro da nossa base, né? Através do nosso serviço de CFO as a Service. Então, assim, tivemos uma estruturação muito boa de dados, né? Que inclusive o Maurício conseguiu nos fornecer para desenvolver esse trabalho. Então, entra na nossa pauta anterior ali de organização, né? Cara, quando eu pego uma empresa que consegue me entregar um nível de informação, né, com detalhes, ou bem organizado, é muito fácil de desenvolver o valuation. Claro, tem toda a parte ali de projeção, né, de buscar ali cenário macroeconômico, microeconômico, como esses cenários, né, estarão mais para frente. Claro, a gente não faz uma previsão de que, sem embasamento nenhum, a gente busca referências em fontes públicas e em fontes privadas também, tá? Para a gente conseguir trazer uma maior claridade, assim, olhando para um horizonte de até 5 anos, né? Quando a gente ultrapassa 5 anos, e eu vou ser sincero aqui, né? É um viés do valuation trabalhar com 5 anos de projeções, mas mesmo atuando nessa área, né, e os 5 anos ele é muito bem defendido por todas as pessoas que fazem avaliação de empresas, eu acho que 5 anos ainda acaba sendo um período muito longo, né, é muito subjetivo, todas as premissas que a gente utiliza, cara, política monetária, né, todo o cenário econômico, macroeconômico do país, do mundo, né, tudo isso em 5 anos a gente não tem tanta clareza assim, e tanta certeza, né, de que o cenário vai continuar e permanecer dessa forma. Mas, enfim, né, isso é uma opinião própria, né? Eu acho que a gente faz parte da ferramenta, faz parte da estruturação do valuation, então a gente precisa utilizar, mas entra esse critério, né? A gente precisa ter todo esse entendimento de que são cenários, né, que a gente acaba abatendo ali
numa análise de sensibilidade mais para frente, a gente tem um PIB, por exemplo, reduzindo e não nesse nível que a gente acaba projetando a perpetuidade da operação. Beleza, então a gente vai para uma análise de sensibilidade, entrega um quadro ali de uma faixa de preço, né? A gente não entende que o valuation ele seja um preço cravado, né? A não ser no momento exato em que a gente finaliza o relatório, e daí a empresa tem que ser negociada naquele dia, naquele momento, porque no outro dia já pode aparecer uma premissa diferente. Sabe o que é engraçado? Eu tenho uma história que é exatamente isso que o Gabriel tá falando. Teve um valuation de uma empresa que a gente fez, entregou, e no dia que a gente entregou, o empresário nos disse: ontem eu vendi a empresa por esse valor. Estranho, porque ele negociou antes da entrega do valuation, né? Mas ele acertou, assim, ou a gente foi muito preciso em cravar o valuation dele, né? Ou, olha, que sorte que ele teve em vender pelo valuation justo. Porque imagina se esse cara me diz assim: caramba, ontem eu vendi a empresa por 3 milhões, a empresa valia 4,5. Eita, rapaz, perdeu dinheiro aí. E o mais impressionante é que. Desculpa, como é que ocorreu essa venda? Como ocorreu? Ele não tinha recebido ainda o valor? Ele já estava em processo de negociação, que eu me lembro, isso foi lá por 2019, 20, assim, tava, na época que eu tava no valuation, né? E eu lembro que no dia que a gente entregou o relatório por e-mail e tudo mais, ia marcar a apresentação em vídeo formal, aí eu enviei pro empresário ler previamente e ele disse: cara, eu vendi a empresa ontem por esse valor. É basicamente isso que eu lembro daquela altura, mas foi mais ou menos assim. Ele vendeu antes de receber o valuation. Era um provedor, tá? Era um provedor. Nossa. Ele assumiu um risco aí, né? Na verdade, Com certeza, ele com certeza. acabou pagando por um documento que ele... Não usou, no fim das contas, né? Que, na verdade, daí ele foi no feeling, na verdade. Isso é algo que acontece bastante, na verdade, né? Muitas vezes o empresário deixa de pagar, tá? E ele deixa, muitas vezes, de aderir esse documento, que, vamos lá, gente, não é um documento barato, tá? Realmente não é. Porém, ninguém, eu acho, tem muita noção de quanto tempo leva para executar e montar um documento desse. A pesquisa de mercado que tem que ser feito, né, todas as ferramentas que nós temos à disposição para auxiliar em montar um documento embasado. Não é algo que nós vamos e chutamos o valor. Não, tem todo um estudo de mercado para ser feito. Tá? E pensem na hora de eu pago ou não pago para fazer um documento desse. Pensem comigo que na hora que eu vou vender um carro, qual carro que vale mais? O que eu pego lá na tabela FIPE, né? Vou lá, pesquiso, vou lá, um Polo 2022 com ar-condicionado, direção hidráulica, fui lá na tabela FIPE, 50 mil reais. Top, 50 mil reais. Ou será que o carro que eu vou lá, faço um laudo num mecânico bem estruturado, o cara vai me mandar um documento de 10 páginas onde tem todas as revisões dele em dia, tem toda a parte de manutenção dele, tem todo o investimento que eu acabei fazendo durante um tempo, troquei pneu, troquei peça. Qual carro vocês acham que vai valer mais? É um bom exemplo. E ainda assim, ó, no carro a diferença é muito pequena. Porque você vai. Onde é que tu possa perder 5, 10, 20 mil reais negociando um carro com ou sem laudo? No valuation são milhões e milhões na mesa, porque tu deixou de comprar, né, um valuation 20, 40, 60 mil reais, dependendo do escopo, do tamanho da coisa, né? Então tu economizar 60 mil reais na elaboração do valuation para deixar 600 mil, 2 milhões, 10 milhões na mesa, porque tu vendeu com o dedo no vento, no múltiplo, 10 vezes o faturamento, tu quis economizar 60 mil, só um pouquinho, né? A gente sempre leva isso para os nossos clientes, né? Que isso é algo totalmente recuperável ali na frente. É um documento que ele vai te embasar e ele vai te dar precisão do que está sendo colocado na mesa. Em qualquer argumento
né? Se tem uma tese por trás daquele valor. Inclusive, pontos de alavancagem que o próprio documento acaba declarando, acaba trazendo estratégia de como que eu vou tocar o meu negócio nos próximos 5 anos para alcançar o valor que ali está estipulado. Você tem vamos lá, receitinha do bolo. Se a gente for considerar tudo que está no valuation, cara, ele é um planejamento orçamentário, ele é uma tese, né, toda uma tese de investimento, de crescimento, de investimento, de gasto, de projeção, de tudo dentro do orçamento. Ele é um mini planejamento estratégico, se a gente pensar dessa forma também. Fora, né, dependendo, falando de valuation da Visp, né, dependendo da versão, tem o valuation com os pontos de atenção e mais umas coisas que o Gabi está desenvolvendo aqui. Vou até passar a bola para ele, mas não é só assim, uma foto de quanto vale a empresa. Não, esse é só o resultado final. O resultado final é a gente saber, a empresa vale 10 milhões. O trabalho inteiro e todo o valor está no porquê que vale 10 milhões e não 8. Isso, a tese, o embasamento, o planejamento, essa é a diferença. É isso que agrega valor. E eu vou até deixar o Gabi explicar um pouco mais esse ponto, né? Perfeito, gente. Assim, vocês tocaram em pontos muito bacanas aqui, tá? Nesse momento aqui do podcast, né? O Sérgio, por tabela, acabou respondendo uma pergunta que ele tinha levantado antes ali do por que os donos não se engajam tanto nesse assunto do valuation. É justamente essa parte de ter que pagar por ele, né? Então, isso é um ponto muito importante que faz com que os sócios acabem deixando um pouco de lado, né? Não engajando tanto. Cara, vou pagar para uma empresa capacitada que desenvolveu valuation, entregar um relatório, um laudo, com pontos de melhoria, né? Com toda uma sugestão desses pontos de melhoria, que a gente não só vai apontar para ti onde é que está o furo, né, da tua operação. A gente também vai dar sugestões de como tu consegue, né, amenizar esse problema e, enfim, acabar reduzindo ali o risco do teu negócio e conseguir, de novo, né, quando a gente fala de risco, né, lembrando aqui a galera, a gente fala de risco, redução de riscos, a gente reduz a taxa de desconto, a gente aumenta o nosso fluxo de caixa livre no momento presente. Então a gente tem um valuation mais robusto. Esse é o ponto. A gente não só vai apontar para ti onde que a tua operação está errando, a gente vai trazer sugestões, né, com toda a expertise que a Visp tem, com todo o benchmarking que a gente tem aqui em relação a todos os laudos que já emitimos, todas as operações que a gente já entrou, já analisou, já projetou. Então, tudo isso agrega valor, né, dentro de um relatório. Cara, a gente não vai te entregar só essa faixa de preços, né, que eu estava comentando antes. A gente vai te entregar, e daí é perfeito. Esse é o ponto que a gente costuma tocar aqui dentro da venda desse nosso serviço. Não é o quanto a tua operação vale, é o porquê essa tua operação vale isso que a gente está entregando para ti, né? Ela vale isso porque, cara, se o Sérgio costuma mencionar muito isso no pitch de venda dele, né? O valor da tua empresa tá na última lâmina do relatório. Antes, a gente tem mais ou menos umas 80 lâminas explicando por que a tua empresa vale aquele valor que tá lá no final, entendeu? Então, isso é muito importante, né? Ter esse entendimento de que o relatório ele é muito importante para trazer, né, informações sobre alavancas de valor e como a gente utilizar essas alavancas de valor para aumentar o nosso valuation, que vai refletir no aumento do nosso equity no final lá também. Maravilhoso, é exatamente isso, cara. É como se fosse um silogismo, né? Se as premissas são verdadeiras, se tu concorda com as premissas, a conclusão vai decorrer daquilo. Então não tem como tu passar 80 páginas dizendo concordo com esta premissa de crescimento, concordo com este planejamento orçamentário, concordo com esta taxa de juros, concordo com isso, com essa geração de caixa, com esse risco, concordo com tudo. Ah, então o valuation da empresa deu 80 milhões. Ah, não, 80 milhões é muito. Não, se tu acordou com as premissas, o resultado se segue, né? Então questione a premissa. Tu acha que a empresa não vai crescer tanto? Tu acha que a empresa não vai dar tanta margem? Tu acha que o problema está no caixa? O que tu questiona? Então tu tem 80 páginas para questionar, mas quando chega lá no final, se tu concordou com a tese, a conclusão se segue das premissas. Então é exatamente isso que o Gabi falou.
né? É o porquê, não o quanto, né? E assim, a gente já fez muito benchmark, a gente já recebeu muito relatório de valuation de outras boutiques, de concorrência, de startup, e nenhum, né, se compara com o tamanho, o embasamento, a qualidade do que é um relatório de valuation da VISP, né? Ah, cara, desse jeito eu fico até envergonhado, cara. Mas, assim, não vamos falar de concorrência porque a gente acaba entrando num ambiente meio hostil, né? Mas é bem isso. A gente acaba chegando cliente pra gente aqui dentro da VISP com relatórios de outras boutiques. A gente analisa, claro, né? Todo avaliador tem o seu viés, a sua premissa, a sua forma de avaliar a empresa. A gente tem a nossa metodologia muito bem implementada aqui dentro de casa já. Inclusive, a gente costuma fazer aqui, né, de forma periódica, a análise da nossa EAP aqui, que é o que a gente costuma trabalhar, né, o nosso workflow, o nosso fluxograma. E a gente está sempre buscando uma forma nova de conseguir identificar melhorias dentro desse processo de avaliação de empresa. Mas é isso, né? A gente tem isso muito bem implementado aqui dentro de casa. Quando a gente olha, né, a avaliação utilizada, feita, desenvolvida por outras empresas, a gente acaba levantando muitos questionamentos. Mas numa conversa com o avaliador que está do outro lado ali, a gente acaba sanando algumas dúvidas, né? Mas via de regra é isso, cara. Toda a metodologia ela é forjada, digamos assim, né? Pelo avaliador que tá desenvolvendo o trabalho. Mas, né, sendo modesto aqui, não foi eu que desenvolvi esse serviço dentro da VISP, não foi eu que iniciei esse serviço aqui dentro da VISP. Hoje é uma honra estar nessa posição de Head Partner, né? Eu peguei um serviço que já existia, um relatório que já existia, inclusive já teve passagem pelo Maurício também, e acabei desenvolvendo, né, melhorando, né, aprimorando, e hoje em dia a gente tem um serviço mais robusto, um projeto mais robusto, tá? É muito bacana ver esse reconhecimento e a gente sempre tem feedbacks muito positivos dos nossos clientes, né? Justamente porque essas 80 páginas que a gente acaba apresentando, né, no nossa apresentação final lá do relatório, não é blá blá blá, não é disclaimer padrão, não é. Claro, sempre tem, né, a parte ali de responsabilidades, enfim, alguns textos que a gente precisa de ter a responsabilidade legal sobre a entrega, mas é muita informação, cara, muito conteúdo, muito indicador, muita informação ali para encantar o nosso cliente, porque é isso que a gente quer. A gente quer entregar o maior valor agregado possível dentro do serviço de valuation, que hoje está ali na nossa entrada da nossa esteira, né? E puxar ele para fechar uma parceria bacana com a VISP. Hoje, se eu pegar um cliente que vale, né? Vou usar o teu exemplo ali, Maurício. Vamos dizer que esse cliente não estava no CFO, esse cliente entrou pelo valuation. Cara, a primeira avaliação dele foi 8 milhões. Beleza. Para mim, vale muito mais a pena, né? Eu trabalhar esse cliente dentro de casa, fazer ele chegar nos 10 milhões e acabar vendendo ele a esse valor, do que entregar o relatório para ele de 8 milhões, fazer com que ele, né, mesmo que eu entregue ali as sugestões de melhoria, ele talvez tentar fazer por conta própria, não conseguir de forma eficiente ele executar esses planos de ação, daqui a pouco até degradar um pouco o valor do negócio dele e ser vendido a esse múltiplo, entendeu? Para mim, para a VISP, para o nosso cliente final, vale muito mais a pena que ele entre aqui na nossa esteira de serviços, ele faça parte, né, desse ecossistema VISP e, assim, o nosso ganho é no ganho do cliente. O nosso sucesso é no sucesso do cliente. Para mim, não vale muito a pena vender um cara que tem o potencial de ser vendido a 20 milhões, negociando ele a 8, tá? Estendemos bastante os assuntos aqui. Cara, eu acho que tá muito bacana. Para um bloco final, eu vou propor a gente fazer o seguinte, né? Estamos aqui, nós três, os heads de CFO, de captação de recursos e de valuation. Então, agora a gente vai dar uma dica de cada tópico, só que eu não vou dar a dica de CFO, o Sérgio não vai dar a dica de captação e o Gabi não vai dar a dica de valuation. O Gabi vai dar a dica de gestão, o Sérgio vai dar a dica
de CFO e eu vou dar a dica de valuation. Só para a gente desafiar um pouquinho as nossas próprias áreas. Só para nós finalizar ali, porque é uma coisa que acaba chegando em último ponto ali do valuation, porque é uma conduta, acho muito correta para a gente deixar isso para os nossos clientes e quem for nos escutar. Pessoal, avaliem bem antes de fechar um documento com alguém, tá? A gente vê, assim como em qualquer setor, a gente vê muito picareta ainda, tá? Levando produtos que não são confiáveis, tá? Então, quando for muito barato, quando for muito algo assim, muito rápido, até a produtividade de entrega, desconfiem, tá? Desconfiem porque por que nós estamos falando isso? Geralmente, quando alguém vai fazer um valuation, nós estamos falando de um final de ciclo, muitas vezes, tá? É a realização do empresário quando chega nesse ponto. Estou fazendo um valuation porque eu vou chegar, quero vender a minha empresa, quero fazer uma coleta, quero colher tudo aquilo que eu plantei. Então, não poupem, não pensem, tá? Com aquilo vai ser algo que vai te fazer falta. Não, é o final de um ciclo. Então, puxem, atraiam coisas boas, procurem ajuda, procurem uma empresa que vá trazer credibilidade, vá trazer confiança, tá? Porque nós sempre levamos, isso pode ser frustrante, tá? E ao final de um ciclo, algo frustrante não é algo bacana, é o fim de uma história. Então eu queria deixar esse último ponto aí para, né, como conselho para o empresário, porque a gente olha muito nisso, tá? Então, procurem informação, vão atrás. Precisar da VISP, a gente está à disposição para ajudar nesse ponto, tá? Porque a gente quer sempre ver isso se concluindo da melhor maneira possível, tá? É fantástico. Nada pior do que economizar onde não devia. E justamente no final do ciclo, como tá falando, o cara trabalhou 20, 30 anos para desenvolver a empresa para valer milhões, para no final ele comprar o valuation mais barato da esquina do valuation.ia, sei lá, que o cara coloca meia dúzia de informações num site e gospe um valuation para vender o patrimônio que ele construiu a vida inteira. Não é a hora de economizar aí, com certeza, né? Valuation de IA, cara. Isso aí dá um tópico pra gente fazer mais um episódio de Boa. podcast, tá? E, inclusive, eu já vou deixar aqui a provocação de outro podcast pra gente fazer entre nós. Na próxima gravação vamos chamar de Headscast aqui, né? A gente apelidou esse podcast onde nós três estamos aqui no Equity Talks de Headscast, porque somos os três heads aqui de unidades de negócio, né? A gente vai falar, na próxima vez que a gente se reunir, de quando tomar uma decisão por dívida e quando tomar uma decisão por equity. Quando que eu vou vender um pedaço da minha empresa para investir esse recurso e quando que eu vou tomar dívida para investir o recurso. Em que caso eu uso qual, por quê, quanto, e aí a gente explora melhor esse tema que dá outra conversa bem longa, né? Então vamos trabalhar isso no nosso próximo encontro. Tema de casa. Então, para a gente rodar essas dicas aqui entre nós, por exemplo, eu vou deixar a dica de gestão com o Gabriel, né, que é o Head de Valuation. Vamos lá, gente, né? O que eu posso trazer aqui como sugestão para a gente trabalhar a gestão financeira da nossa operação? Primeira coisa, né? Se a gente não está esgoelado, morrendo na beira da praia, organização. E por onde que a gente começa? Organizando principalmente as nossas contas, né, de recebimentos e de pagamentos. O famoso plano de contas. Então, ali a gente já vai conseguir matar um monte de coisa que é, por exemplo, entender de uma forma organizada e com um centro de custos, né? Aí a gente já está começando a entrar no tema acadêmico, né, do plano de contas, como que se faz, o que é e tudo mais. Mas a gente conseguindo estruturar, né, centro de custos cara, a gente tem um custo trazendo agora
para o telecom, né? Só para dar um exemplo. Dentro de uma estrutura de custo do telecom, a gente tem locação, que é o que a gente paga de aluguéis de postes, por exemplo. A gente tem o Link, que é o nosso fornecedor principal ali para conseguir entregar a internet para os nossos clientes finais. A gente tem a nossa mão de obra, né, os nossos técnicos. Então, organizando, né, esse plano de contas em relação a, cara, o que que é custo com locação, o que que é custo com link, o que que é custo com o pessoal, e não só o que, mas quanto, a gente consegue organizar ali o nosso demonstrativo depois, tanto de resultado quanto de fluxo de caixa, e trazer alguns insights, algumas análises de. A principal que a gente utiliza é a análise vertical, gente. E o que que isso significa? Ah, quanto de cada linha da minha estrutura de custo e despesa está consumindo no meu faturamento, né? Para a gente conseguir entender, cara, benchmarking é bacana para a gente trazer uma referência. Por exemplo, a gente costuma ver ali dentro do nosso mercado hoje de telecom, a soma, né, dos nossos gastos com folha em relação ao técnico, né, considerando só a nossa estrutura de custo com folha, chegando no máximo até 20%, tá? No máximo. 20% do nosso faturamento. Então, quando a gente faz essa relação de estruturar muito bem essas contas, entender quanto a gente gasta com cada conta, a gente faz essa análise vertical e traz a referência. Beleza, gente, olha só, a gente está gastando 30% com folha, tá? Só na nossa estrutura de técnicos. E daí já começa a entrar a interpretação desse dado, né? O que que está trazendo, né? O que que a gente está gastando tanto a mais assim para estar fora do benchmarking? Cara, é hora extra? Pô, daqui a pouco vale a pena a gente terceirizar. Daqui a pouco vale a pena a gente contratar até outra pessoa, né? Dependendo do nível de entrega. E daí a gente faz. Bom, são outros insights que a gente consegue trazer, né? Se a nossa folha, por exemplo, está inchada, significa que a gente tem pouca demanda para esses nossos técnicos, né? A gente não está conseguindo trabalhar de uma forma eficiente em uma relação faturamento e pagamento de pessoal. Mas enfim, aí é um passo além, né? São insights do que é interpretação desses dados e o que a gente utiliza para tomar a decisão. Agora, a minha sugestão é essa, cara. Começa organizando ali o teu plano de contas, começa organizando ali toda essa relação de quanto a gente recebe e por quais linhas de receita, se é, né, trazendo para o telecom de novo, se é link, se é algum serviço agregado, como um Deezer, como um Spotify, como um Netflix, ou daqui a pouco um monitoramento de câmeras, né? Enfim, algo nesse nível que a gente consegue trazer como um serviço agregado. E também esses custos, né? E despesas atrelados a essas contas para a gente conseguir se organizar, entender em que representatividade aqui qual é a maior representatividade dos nossos gastos, por exemplo, para a gente conseguir trabalhar uma redução de custos e despesas. Boa, boa demais. Só para vocês não dizerem que é viés meu aqui no CFO e na gestão financeira falar que o plano de contas é alicerce, porque sem ele também não se produz um bom valuation, né? Agora, para o Sérgio, falando de valuation, vamos largar para o head de captação de recursos, dá uma dica para nós de valuation. O que tu falaria aqui para o pessoal maximizar o valuation da empresa a partir da tua unidade de negócios? Primeiramente, eu acho que eu vou tentar ser o mais sucinto possível, né? Mas é incrível como a gente cai na gestão financeira. Em todos os pontos direcionam na ferramenta da gestão financeira para a empresa, né? Então, que foi o grande ponto, né, que nós iniciamos o nosso podcast aqui. Então, eu diria, primeiro, invistam em estruturação, invistam em organização, tá? Isso é algo extremamente retornável, tá? É tu ter uma boa estrutura, é tu pensar em governança, é tu pensar em um balanço auditável. Isso diminui risco de operação, e aí nós estamos falando de valuation, né? No momento que eu tenho essa estrutura bem organizada, eu detenho de mais dados, eu detenho de informação que vai me levar isso para uma estruturação de um valuation bem mais claro, bem mais aberto, e isso me dá
abertura também ao crédito, como nós havíamos falado no início. Então, eu coloco, invistam em organização, invistam na gestão, invistam em indicadores. Clareiem, né, para o investidor, no momento que eu tenho declarações, tenho esse meu balanço bem estruturado, eu estou aberto, minha empresa é transparente. O que uma empresa que está listada na bolsa tem de grande diferença das outras empresas? Principalmente transparência. No momento que eu tenho transparência, qualquer pessoa pode vir analisar e querer botar dinheiro no meu negócio. É simples, entre aspas, né? Simples para nós aqui, tá? Mas, então invistam, tá? Eu deixo esse grande ponto. Invistam em organização, procurem trazer transparência, governança e se tornar uma empresa auditável. No momento que tu se torna uma empresa auditável, né, isso vai te abrir portas para uma grande captação, um grande investimento, um investidor anjo e também, né, vai trazer impulsão para o meu valor de mercado, para o meu valuation, né, para lá no futuro, quando eu quiser ter um exit, né, sair da operação ou vender parte da empresa, como é um tópico que a gente vai trazer no nosso próximo debate. Isso vai ser extremamente favorável, vai ser extremamente proveitoso. Show de bola. E até às vezes para apreciação própria, né? Se tu não sabe quanto tua empresa está valorizando, se tu não sabe quanto tua empresa está rendendo, tu mesmo enquanto dono e, portanto, investidor, vale a pena continuar investindo nesse negócio ou não, né? Senão, pega dinheiro, usa dinheiro próprio, tu não vai saber tomar decisão se tu não tem tudo isso. Agora, fica para mim, então, uma dica sobre captação de recursos, né? Para a gente fechar esse triângulo aqui. E o ponto, eu vou resgatar aquilo que eu já falei, se a gente tem uma boa relação de CAC e LTV, né? Ou seja, LTV dividido por CAC, se a gente tem uma boa rentabilidade, se a gente tem um negócio capaz de pagar uma taxa de juros de 1,5%, 2% ao mês que seja, se a gente tem um negócio que rende 3% ao mês, a gente tem até mais do que obrigação de alavancar um negócio muito produtivo, né? Porque vamos falar de um negócio, por exemplo, de professional services, como a Visp, uma V4, qualquer empresa de prestação de serviços, né? Se a gente encontra entre o que custa adquirir um cliente e o que esse cliente nos deixa no tempo de vida útil dele, uma relação maior do que 5 no LTV, maior do que 2 no LTP sobre CAC, não pegar dinheiro para investir em adquirir clientes é aumentar o teu custo de oportunidade, porque se hoje, para captar um cliente, entre o que tu gasta de time comercial, verba de marketing, se hoje custa 5, 10 mil reais para adquirir um cliente, falando em B2B aqui, por exemplo, daqui um ano, em vez de 5 vai custar 6, daqui, em vez de 6 vai custar 7. Então, no longo prazo, o CAC só tende a subir. Então, tu também está jogando com o futuro. Primeiro porque cada vez mais empresas investirão em mídia, então as mídias ficarão mais caras. Segundo, porque haverão mais empresas concorrendo pelos mesmos clientes, então também vai ficar mais caro. Então, se a tua empresa tem indicadores favoráveis, tu devia tomar dívida para crescer. Desde que tu tenha, claro, como eu disse, indicadores favoráveis e condições de encaixar isso no teu fluxo de caixa. Então, dívida longa e num preço, né, num custo razoável de juros, né, e que faça sentido economicamente no teu negócio. Segue lá, pessoal, Sérgio William Reis. A gente vai começar a trazer conteúdo, vai começar a estar mais presente para poder trazer dicas como a gente fez aí hoje, tá bom? E não deixa de seguir a Visp Capital, que lá sempre vai ter conteúdo atualizado, sempre vai ter bons insights para quem procura e quer conhecer mais sobre equity, tá bom? É isso aí, gente. Então, chegando no final, né? E queria pedir também pra galera aí aproveitar e seguir lá, Gabriel Ferve no Instagram, Gabriel Fernandes Vieira no LinkedIn, né? O meu Instagram tá meio parado por enquanto, mas logo a gente já vai trazer aqui bastante conteúdo também, bastante informação.
cara, principalmente sobre valuation, né? Então, se foi algo que tocou aí, despertou, né, o interesse do pessoal aí, pode ter certeza que logo a gente vai começar a agregar bastante conteúdo ali e trazer esses insights aí para vocês, tá? Show de bola então, pessoal. Hoje, entre os heads aqui, o papo rendeu bastante, a gente já falou quase 2 horas. Que bom, muito proveitoso para quem chegou até aqui. Então, segue aí, assina o feed do nosso podcast, compartilha ele com o teu time, com outros empresários, a quem, né, tu acha que esse podcast vai agregar valor, vai ajudar na estratégia. Então, quem quiser acompanhar a gente também no LinkedIn, no Instagram, né, por exemplo, no Instagram da Visp, né, @VispCapital, no meu, @o_Mauricio_Vaz, e no LinkedIn também produzo bastante conteúdo por lá, em forma de artigos, um pouquinho mais acadêmico do que o modelo do Instagram, né? Então no LinkedIn é Maurício Martins de Souza Vaz. Perfeito? Então, galera, no próximo episódio do Equity Talks, onde se reúnam os 3 heads aqui, né? Que a gente carinhosamente chamou essa reunião de Headscast, né? Mas o podcast aqui é o Equity Talks, né? Nós vamos trazer esse tema para vocês de equity, dívida, quando usar essas fontes de recurso, para que usos desse capital, né, cada um deles faz mais sentido. Então, até a próxima aí e até mais.